Mas você insistir com aquela pessoa diuturnamente, e você batalhar com ela, olha, aí cai no texto que você leu a princípio. Aí nós temos que voltar lá para Romanos capítulo 15. Né? Nós que somos fortes. Aí vai provar alguma coisa, né? Se eu sou forte ou não também, né? Exatamente. Se eu vou ter paciência, eu vou tolerar, eu vou suportar no sentido de aguentar, suportar no sentido de carregar, suportar em todos os sentidos. Não é fácil. Não é fácil. Principalmente quando você começa a observar o caso que a Cida falou. Que a pessoa não quer nada. Daí o primeiro texto que vem na mente, né? Quando você fez a pergunta, pumba na minha mente. Não lanceis as coisas santas aos porcos. Então a gente já considera a pessoa como porco. Ela não quer mesmo, ela quer ir lá para o inferno, esse é o problema dela. É mais ou menos por aí que a gente acha. Né? Mediante a posição da pessoa de não querer, de não ter interesse. Mas se nós somos fortes, nós devemos suportar os fracos, nós devemos agradar os fracos, nós devemos nos desagradarmos para agradarmos os fortes, porque Cristo é o exemplo de abnegação. Cristo é o exemplo aqui para nós. E o que a Bíblia diz? Aqueles que estavam, aquela injúria que era sobre nós, ele levou. Ele foi injuriado por nossa causa. Né? Então, é fácil? Mas nunca que é fácil. Ah, mas eu preciso amar. Daí é natural. Ah, mas eu preciso suportar. Também é natural. Tudo isso daí é muito bom. Mas é fácil de fazer? É muito complicado. É muito difícil. Porque às vezes você está perdendo tempo. Vou colocar desse termo aqui, né? Você está perdendo tempo com a pessoa que não quer. E outro que às vezes tem necessidade, não tem o teu tempo destinado para ele, por causa daquele um que não tem. Difícil. Não é fácil. É complicado o negócio. E a gente age de muitas maneiras. Aqui o pastor falou de individualismo, falta de amor. E a gente não é forte porcaria nenhuma também, né? A gente não é aquilo que a gente pensa que é. E aí vai a coisa e as coisas vão acontecendo. Infelizmente, a gente vê muito isso dentro das igrejas. E acontece mesmo, irmãos. Eu joguei um tema e eu nem esperava, vocês foram para o outro lado, porque assim, eu fiquei boca aberta, porque vocês lançaram o quê? O Sucre falou o quê? A questão do individualismo, é verdade. A gente é muito individualista, a gente fala que, não, aqui na igreja todo mundo é unido. Mentira, tem panelinha dentro da igreja, não adianta. Eu não digo só aqui não, mas em Palmital todo lugar tem. A questão da irmã Cida também. Tem momentos que a gente vai falando para a pessoa, mas tem gente que não quer também se abençoar. E aí? Aí a gente vai para igual o Reinaldo falou, o exemplo quem? De Jesus. E se você olhar a história de Jesus e a história da igreja, nunca teve uma igreja, nunca, meus irmãos, que 100% das pessoas foram para o céu. A igreja lá de Atos 12, que desceu o Pentecoste, aqueles irmãos lá foram cheios de Espírito Santo, teve gente que foi para o inferno? Teve. O pessoal que estava no deserto lá com Moisés, teve pessoas que foram para o inferno? Teve também. Ué, quando ele sobe no monte lá, ele pega as tábuas da lei, a hora que ele volta, meus irmãos, o que aconteceu? O povo estava o quê? Adorando imagens. Ele joga, fica bravo, joga as imagens, abre um buraco lá, eu acho que mais de 200 pessoas, não é? Não lembro a quantidade. 2 mil? É muito maior. Foram consumidos na hora. Então, por exemplo, aqui na IPR de Ibirarema tem gente que vai para o inferno. Não adianta, você vai falar até o fim da morte. Não quer, a pessoa não quer Jesus. Mas qual que é a nossa tarefa? Jesus, por exemplo, teve 12 discípulos. Um deles, o que aconteceu com um dos discípulos? Se perdeu. Ele não quis. Não adianta. Então toda a igreja vai ter pessoas que vão dar problemas. Ou seja, a palavra de Deus fala o quê? Que o joio está junto com o trigo, mas nós não podemos o quê? Arrancar. Não adianta estar inserido entre nós. Talvez eu seja o joio na igreja.
Em nome de Jesus não, mas um dia eu vou ter um encontro com Deus, né? Mas enfim, nós temos que ter paciência com as pessoas. E o que acontece muito nos tempos atuais é que a gente anda numa correria tão grande que a gente se torna aqui individualista, nós não queremos mais, nós não temos mais paciência com as pessoas. A gente suporta uma, duas tropeçadas, na terceira a gente já manda o cara a joia, a corpo, né? Igual o Reinaldo falou. A gente acha que a pessoa não presta mais para a obra de Deus. E aí a gente pode entrar em outro termo, em algo muito forte, o que é paternidade. Por exemplo, se o crente tem a Samara é filha dele, sangue dele, certo? No caso, o Les tem um filho dele também, o irmão Reinaldo, os deles. Enfim, gente, o que eu quero dizer com isso daí? Fazer uma relação. A gente falou de impaciência. Tirando o Rodrigo e o Cristiano, né? Que são excelentes professores infantis. Eu, por exemplo, não tenho paciência com criança. Ainda mais filho dos outros. Meu Deus do céu. Eu até brinco ali 5, 10 minutinhos, mas começou a espernear, grudar aqui, tacar borrachinha, papelzinho. Olha a vontade de pegar e grudar no ventilador. Não é verdade? A gente não tem paciência com os filhos dos outros. Então, muitas vezes, a gente não tem paciência com as pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque eles não são os nossos filhos na fé. A gente não tem amor por aquela pessoa. Então, por isso que a gente desiste. Por exemplo, quem aqui ora por algum familiar há anos para se converter? Eu oro, tá vendo? E quem aqui ora para o vizinho se converter? Os irmãos não vai ser. Eu oro às vezes. Quando lembro, estou sendo muito sincero aqui. Então o que acontece? Por a gente não ter esse relacionamento dentro da igreja, estou falando só de sangue, amém? Todo mundo está me entendendo? Amém. Mas o que acontece? Como a gente não tem aquela pessoa como filho, porque a palavra de Deus fala que Jesus fala que fazer discípulos, né? Discípulos pode ser trocado por quê? Por filhos. A gente não tem o que? Aquela responsabilidade de cuidar daquela pessoa. Então por isso que nós não temos aquela paciência, a gente não acompanha até o final daquela pessoa. E eu fui ver o significado da palavra cuidar, né? E o que significa a palavra cuidar? É o que? Ação de tratar de algo ou alguém, zelar ou tomar conta de algo ou de alguém, preocupar-se ou assumir a responsabilidade. Olha que forte, meus irmãos. É dar atenção, reparar, notar, cogitar, discorrer, deduzir, refletir, pensar, manifestar interesse por algo ou alguém, ter zelo por alguém ou por si próprio, velar-se por si, precaver-se, cuidar de alguém, referente a alguém que dá muito trabalho. Olha que interessante. E geralmente quando uma pessoa, principalmente aqueles que estão chegando mais novos na igreja, a gente não tem esse cuidado, não é verdade? Nós não temos uma paciência até a pessoa ir crescendo, igual um bebezinho que vai firmando as pernas, ela não comete os mesmos erros. Nós não temos essa paciência. O que acontece? Muitas vezes no primeiro tombo da pessoa a gente vai lá e discrimina. Ao invés muitas vezes de habilitar, puxar a pessoa, não, a gente vai lá e acusa o erro. Igual algumas vezes eu acho que já falei isso. Por exemplo, se eu caísse em pecado, por exemplo, algo muito grave, quantas pessoas não iam apontar o dedo, não é verdade? Falar, o Tiago lá pregava, não sei o que tem, tá lá, sei lá, engravidou 2, 3 meninas, foi lá, roubou o banco, tirou, matou. Vocês estão entendendo? E é verdade, meus irmãos. E por isso eu queria fazer uma pergunta. O que nós, como igreja, nós podemos proporcionar para essas pessoas terem um encontro real com Deus? O que a gente pode fazer, mano? O que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer, irmã Terezinha? O que a gente pode fazer para essas pessoas terem um encontro real com Cristo? Orar. Amém? Orar? Orar. Como igreja também, o que a gente pode fazer? Sei lá, um movimento, vigílias. A irmã Cida falou orar. Vou falar outro, dentre vários. Proporcionar um ambiente favorável. Acolhedor, preparativo, um ambiente que a pessoa, a hora que ela vier,
ela seja presa como uma teia de aranha. Falei bonito. É um ponto aí bem complicado. Né? Porque você falou a respeito que às vezes a gente não tem paciência com o novo. Eu vou inverter. Às vezes a gente tem paciência com o novo e não tem com o velho. Aquele que está mais tempo na igreja, você fala, mas meu Deus do céu, eu vou de novo. Sim. Ele não aprendeu nada. Mas tanto tempo que ele está na igreja, o que está servindo a igreja para ele? Né? Agora, o que eu vou fazer com cabeça dura dessa? Aceitar Jesus. E o caminho é esse. Ou ele aceita Jesus e muda, ou ele continua do jeito que está e vai para o inferno. Não tem jeito. Certo? É curto e grosso o negócio. Agora, às vezes eu perco a paciência com aquele que está mais tempo na igreja. Às vezes com o novo. Às vezes eu quero que o novo tenha a mesma experiência que eu tenho. Tenha a mesma envergadura de aguentar porretada como eu aguento. Eu não escandalizar, aliás, ele não escandalizar como eu não escandalizo. Porque aí é aquela história, né? O pastor caiu, quantos que vão atrás? Os fortes não. Os fortes permanecem. Não está firmado no pastor. Agora, o que é que eu vou fazer para esse dito cujo tomar uma decisão diferente? Você está na igreja. E está ouvindo. Você está tendo até experiência. Mas não teve um encontro. E o que eu vou fazer? Orar. O pastor diz proporcionar um ambiente. Certo? Você falou sobre uma vigília. Aí vem jejum. Levar um trabalho de consagração. Certo? Mas é aquela história. E cada um dará conta de si a Deus. O nego vem, fica, passa anos na igreja e, meu Deus do céu, não sai daquilo, é a mesmice. Começou a ventar, está igual as folhas hoje, né? Meu Deus do céu, eu nunca vi tanta folha dentro do barracão da oficina. É jogado, né? É fácil. Né? Não tem aquela posição definida, não conhece Bíblia. Né? Então você vai. Difícil. Essa pergunta eu não vou responder, não sei. Indo por outro lado, fazer tipo de uma reciclagem, um trabalho à parte, tipo de um encontro com Deus, algo assim. Sim, também é válido. Alguma Gente, eu não sei a resposta não, eu joguei o tópico aqui porque alguma nós coisa precisamos. que a pessoa vem ali sentir assim que ele precisa de Deus, que ele não pode viver sem Deus, que Deus o ama, mas que Deus quer que ele melhore, porque Deus ama essas pessoas, mas Deus quer que eles melhorem. Né? Algo assim. Sim, válido também. Repete a pergunta para nós. Quer ver como que é complicado? Não, a pergunta é o que nós como igreja podemos fazer para essas pessoas que não tiveram uma experiência, um encontro real com Deus, elas terem, né? Quer ver uma coisa complicada? O pastor falou aqui sobre proporcionar um ambiente. Esse final de semana foi proporcionado o ambiente. Passado, né? Foi proporcionado o ambiente. Trouxemos o pastor de longe, né? Difícil de uma agenda. Certo? A igreja estava em peso no tempo, nos trabalhos? Não. Não estava. Viu como que é difícil? É duro de responder essa pergunta, não sei se ela tem resposta. Às vezes eu venho, mas eu venho naquela uma de Naamã. Eu pensava que o profeta ia sair, botar a mão no leproso, invocar o seu Deus e
ia curar o leproso. Eu pensava. Então eu venho para a igreja que eu pensava que o pastor ia fazer assim. Eu pensava que tinha que ser assim. Então o tempo que o pastor está pregando, a minha cabeça está rodando. Eu pensava que o pastor tinha que fazer assim. Quando o pastor começa a orar e põe o Reinaldo no chão, eu pensava que o pastor não deveria fazer. Eu pensava que o Reinaldo não deveria cair. Então, o tempo de eu permitir a ação de Deus na minha vida, eu meto a mão no peito de Deus e espero e falo para Deus, não, aí não dá. Eu não entendo assim, eu não aceito assim, mas o que vai entender então? Como é que vai fazer então? Reinaldo, nós ficamos naquele canto ali, que não cabia, a gente ficou uma fila, 200 cadeiras. Meu Deus, o mover de Deus foi sobrenatural. Porque é complicado, o negócio é difícil. Deus está operando, Deus está agindo, Deus está falando, Deus está manifestando, Deus está mostrando, o ambiente está aí, está tudo proporcionado, está tudo arrumado, mas eu não aceito Deus agir na minha vida. Eu não quero largar, eu não quero deixar, eu não quero que seja assim, tem que ser do meu jeito. Deus deveria fazer assim, Deus deveria falar assim. E agora? Será que a mente cauterizou? Também. Eu acredito pela Bíblia, ele leu o texto ali, e eu acredito que pela Bíblia, a Bíblia vai dizer que nós devemos ir de fazer. A nossa missão é essa. As pessoas querendo ou não. Paulo vai falar também, pregue a tempo, fora de tempo, querendo ouvir, não querendo, porque a nossa missão é essa, tentar fazer discípulos. Nós não somos acostumados a fazer discípulos. Nós não somos. Fazer discípulo não é fácil, é igual ter um filho. E criar um filho, só quem é pai e quem é mãe sabe como é que é difícil. Enche, não é fácil. Olha lá o mini David, tá, e a mãe para, isso que tem, enfia uma chupeta na boca e vai chacoalhar. Não é fácil. Agora você pegar filho dos outros, pegar uma pessoa que você não tem intimidade, andar com ele, caminhar, né? E a pessoa vai cair muitas vezes, você sabe que vai cair, você sabe que às vezes está querendo dar o bote em você, mas você, assim mesmo, eu louvo a Deus pelo trabalho com a mesa administrativa aqui, pelo qual nós nunca tivemos um problema, pela paciência, porque nós estamos num processo também de transição. A igreja mudou muito da década de 90 até aqui, ó. Em 10 anos a igreja mudou muito, mudou normas, mudou jeito de pensar, né? Mudou louvor, mudou tudo, quase tudo praticamente, perto que nós começamos. Agora tem um porém, a Bíblia não mudou. Então nós temos que continuar querendo ter vontade de pregar o Evangelho, ter vontade de ajudar a cuidar das pessoas, estender a mão, exortando com amor, não é engolindo, deixando as coisas também, mas exortando com amor, tentar fazer o possível aquilo que Jesus falou, discípulos. Porque na verdade quem pode ter um encontro com Deus é só quem tem um encontro com Ele pessoal. Eu não posso forçar, não tem como. Exatamente. Então, e reunindo, todo mundo falou, né? Não adianta, Deus trabalha de uma forma totalmente diferente. Paulo se converter foi uma forma, e os restantes não pode falar agora. Tiago, dentro desse assunto, o pastor Paulo Júnior diz o seguinte, a palavra dele, eu acho assim, ele é um pastor um tanto quanto polêmico, assim, de todos os pastores que eu conheço, que eu ouço assim, às vezes, mensagem dele e tal, eu acho que ele é um dos que mais, sabe, não tem receio de denunciar o pecado, de falar, é aquilo que o pastor Luciano falou, o pastor Silveira falou outro dia, que gostaria muito que um dia pudesse pregar aquilo que Deus realmente manda pregar no púlpito e as pessoas não se desviassem do caminho, né? E ele faz isso, literalmente, né? Em relação a esse tema aí, o pastor Paulo Júnior ele diz o seguinte, que o cristão, aquele que ele, eu não sou contra, assim, palavras dele, ele diz que hoje se vive uma superficialidade do Evangelho
como se nunca se viveu na história do cristianismo. Né? Porque hoje, para você poder, vive aquela frase assim, para você poder encher a igreja de jovens, você tem que ter movimentos. Né? Você faz, não tenho nada contra, mas um exemplo, né, que nem os Jogos Mortais. Atrativo, né? Atrativos, né? Balada gospel e tal, e tal, e tal. E ele fala que isso nada mais é, palavras dele, do que estratégias de Satanás para tentar mundanizar o evangelho dentro da igreja. Né? Ele diz dessa forma, dessa palavra. E ele fala que a única forma da pessoa ter um encontro real com Deus está aqui, ó. O que passar disso aqui é qualquer outra coisa menos evangelho. A pessoa que não é convertida pela Bíblia, entendeu? Não é movimento gospel, não é balada gospel, não é nada além da Bíblia, entendeu? Ou você vem nos cultos de quinta-feira estudar a Bíblia, aprender, se aprofundar na palavra de Deus, você dobra, joelho no chão e Bíblia. O que passar disso, palavras dele, é qualquer outra coisa menos evangelho, menos cristianismo. Isso é Paulo Júnior que fala. Sim. E é uma grande verdade, meus irmãos, porque a palavra de Jesus mandou que a gente faça, ide e fazei discípulos. Não é de ide talvez fazer, ide se conseguir, não, ide fazer. E Deus, ele trabalha de uma forma. Eu nasci na igreja, fui ter um encontro com Deus, não tenho vergonha nenhuma de falar, ano passado, no início do ano. Se o crente teve que perder um dedo, enfim, e quantas formas que Deus trabalha. Só que a gente não pode o quê? Desistir. Eu lembro até hoje, e algo ficou muito marcado no meu coração, porque assim, quando eu fui fazer aquele encontro numa igreja, que lá assim, Deus abalou as estruturas minhas, eu fiquei sabendo que tipo, quase 200 irmãos que estavam trabalhando lá, 200 irmãos estavam lá trabalhando, mas uma grande parte da igreja estava jejuando e orando por a gente durante 40 dias. Então assim, pessoas que nem me conheciam, isso me comoveu muito, sabe? Isso eu falei, nossa, gente que nem me conhece estava lá orando, sabe? Eu vi aquela forma amorosa de tratar, sabe? Parecia que eu era no meio lá, um famoso, sabe? Eu chegava de manhã, eles já tinham arrumado minha cama, de noite também, estava lá a comida pronta no horário certinho, sabe? Então Deus me encontrou daquela forma. E o que a gente não pode parar, meus irmãos, é de o quê? De pregar o evangelho. E a gente não pode desistir das pessoas, nunca. Independente se elas vão nos ouvir ou não, a gente tem que continuar pregando. No caso da irmã, você não desista, continue falando. Na minha casa também tem uma pessoa teimosa assim. Não só dentro de casa, mas na minha família também. Tem alguns primos meus, um primo meu que eu levei ele para a igreja, enfim. Ele estava envolvido com algumas coisas erradas, sabe? Ele foi até um certo ponto, desistiu, mas ainda eu oro para a vida dele. Sempre que eu posso, eu falo de Deus para ele. Para os meus amigos também de infância. Então a gente tem que fazer isso. Tem que pegar e continuar falando da palavra de Deus, porque uma hora, se Deus tiver um plano de salvação, porque eu creio que Deus salva de duas formas, ou se a pessoa quer, ou tipo, se Deus tem um plano de salvação, que nem Paulo não estava querendo ter um encontro com Jesus, não, Jesus foi lá e apareceu para ele. E em outros casos existem pessoas que não, elas necessitam mesmo, vão atrás de Deus, mas independente da forma, eu creio que Deus, se tiver um plano de salvação, uma hora vai acontecer, e a gente tem que levar mesmo o evangelho, independente se nós vamos ser ouvidos ou não. Porque imagine só se nós fôssemos pessoas perdidas, se nós estivéssemos indo para a fila do inferno, será que eu gostaria de ouvir, por exemplo, do irmão Reinaldo uma palavra de amor, ou talvez da irmã Cida, ou dos irmãos aqui? Eu falei mais dos irmãos aqui, mas eu estou vendo todo mundo aí. Será que se eu tivesse sido condenado para o inferno amanhã, será que eu não gostaria que talvez uma pessoa tivesse uma palavra amiga? E muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que não vai dar certo aquela palavra, aquele versículo, talvez aquele telefonema que você manda para a pessoa. E é justamente naquela hora que o Espírito Santo de Deus age. Quantas e quantas pessoas que nós achamos que fulano de tal não vai dar nada na igreja. E de repente Deus vai lá, muda, transforma. Não que aquela pessoa não vai errar mais, enfim. Mas que aquela pessoa mudou a forma de pensar dela. Então, fechando aqui, já está um pouco avançado, vou orar.
Mas era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Tiago, o Mateus, meu sobrinho, vai fazer 12 anos, né? E uma coisa assim que chama muito a nossa atenção e deixa a gente lá até preocupado, ele faz a catequese. E ele não quer fazer crisma, ele não quer fazer nada dessas coisas. E a gente fala para ele assim, mas você está debaixo da cobertura do teu pai. Então quem manda em você é o seu pai. A ponto de estar chovendo é a gente que leva ele lá na crisma. José leva de carro. Mas ele tem Jesus no coração. Você precisa ver que belezinha. Ele aceitou Jesus de uma forma, ele tem um amor tão grande que ele ora e chora. E outra coisa, o pai dele falou para ele que o ano que vem ele vai fazer a escola de Golê da maçonaria. Tia, ele chora, ele fala, tia, como que eu vou fazer isso? Vai ser experiência, tudo isso vai servir de experiência quando você estiver na igreja evangélica. Você vai contar tudo isso, vai ser o teu testemunho. E aqui ele quis vir domingo, e o pastor começou a orar em línguas ali na frente. Ele falou, o tio esteve falando dos irmãos, tio Zé, não é língua brasileira essa língua. Aí o Zé explicou para ele. Aí lá em casa teve que abrir a Bíblia, mostrar para ele onde estava. Tio, mas que coisa mais linda, eu nunca vi isso, tio. Eu nunca vi isso, tio. Então ele tem sido impactado. Ele, isso que você falou, ele está na fase que ele teve um encontro com Deus. Tão pequeno, do jeito dele, ele já teve um encontro com Deus. E ele chora e quebra a família toda. Ele fala, tia, mas Deus está demorando muito. Quando que a minha família vai conhecer esse Deus? Amém, irmãos? Então que a gente possa ter amor no coração com o próximo, né? E assim, algo que o Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração antes eu estava montando esses tópicos para nós discutirmos aqui essa noite, é que no final eu desafiasse a igreja. Talvez você consiga ou não isso, mas que até domingo você ligue para alguém que talvez está desviado, sabe? Talvez um jovem, talvez uma pessoa da sua família está precisando de Deus, sabe? E trouxesse essa pessoa aqui no domingo. Talvez você consiga ou não, mas pelo menos tentasse, sabe? Acho que nós como igreja, nós necessitamos fazer isso. Buscar e avançar no reino de Deus, né? Amém? Então que Deus possa continuar falando aos nossos corações, amém? Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos? Glória a Deus. Acho que a chave está com a Samara lá. Tá bom.